Uma lente macro percorre as rachaduras de um mapa de argila da terceira dinastia de Ur, iluminado por luz lateral. O que vemos não são apenas registros antigos, mas a primeira planta baixa de uma arquitetura de tensão persistente. O relevo do corredor costeiro, situado entre o grande mar e as montanhas centrais, impõe um padrão de movimento fixo. A arqueologia prova que a estrutura da realidade é governada por leis geológicas que precedem a própria civilização. Observamos que os nomes das dinastias mudam, mas a anatomia do terreno permanece como uma constante absoluta e fria. O observador atento identifica que os vetores de força contemporâneos ocupam as mesmas posições de 3.000 anos. Não estamos diante de eventos isolados, mas de uma sequência estratigráfica de poder que se acumula no solo árido. As inscrições cuneiformes de Sargão da Acádia já descreviam a necessidade vital de controlar as rotas de escoamento. Quem domina o ponto de estrangulamento entre o vale e a costa detém a chave para a segurança de todo o continente. Este teatro de operações nunca fechou suas cortinas, mudando apenas a tecnologia da projeção de força no terreno. A topografia do Vale Estratégico serve como um funil natural para exércitos, desde as carruagens de Tutmés III. As escavações em Megido revelam mais de 20 camadas de civilizações que pereceram defendendo o mesmo desfiladeiro. Cada extrato arqueológico é um testemunho silencioso de que a geografia não permite alternativas para a logística. A análise documental de tratados antigos mostra que a paz sempre foi uma trégua curta para o rearmamento tático. O peso do passado esmaga as ilusões de progresso, revelando que a base da existência humana reside na posse do solo. As rotas de abastecimento que conectavam o Império Hitita ao Egito são as mesmas que definem a economia regional. O relevo acidentado das montanhas centrais cria fortalezas naturais onde a resistência se torna uma herança de sangue. A arqueologia da mente humana revela que as palavras que cultivamos internamente são os alicerces de nosso destino. O flipbook. As palavras têm poder, conecta a neurociência à sabedoria antiga para silenciar a autocrítica constante. Ele permite alinhar sua narrativa interna ao propósito, transformando a percepção da realidade através da clareza. Esta ferramenta de autoconhecimento está disponível no link do comentário fixado para fortalecer sua jornada pessoal. A compreensão da história exige o domínio das narrativas que moldam as decisões de líderes e de povos inteiros. O DNA deste território é composto por uma sucessão de cercos e defesas que definiram o caráter de seus habitantes. Onde houve um posto de observação assírio, hoje existe um centro de monitoramento tecnológico de alta precisão. A continuidade histórica é tão absoluta que ignora as fronteiras artificiais desenhadas em mapas de papel modernos. A Terra possui uma memória própria, gravada em rocha e areia, que dita o ritmo das ascensões e das quedas brutais. Se quisermos entender o presente, devemos primeiro remover a poeira das tabuletas de argila que previram o amanhã. O realismo arqueológico nos ensina que a segurança é uma construção frágil em um ambiente de hostilidade perene. Cada fragmento de cerâmica encontrado é uma peça de um quebra-cabeça que explica a origem das tensões atuais aqui. A bússola do poder sempre aponta para os mesmos vales férteis e para as mesmas fontes de água escassas e valiosas. A história não é um círculo fechado, mas uma espiral que avança sobre a mesma base geológica de força e de domínio. O conhecimento profundo desta estrutura é a única defesa contra a manipulação de narrativas superficiais e vãs. As pedras das antigas fortalezas ainda ecoam as ordens de generais que entendiam a soberania do terreno elevado. Não há espaço para a neutralidade quando a própria geografia exige uma postura de vigilância e de defesa ativa. O estudo dos padrões nos permite antecipar o próximo movimento da espiral antes que ele se manifeste na matéria. A sabedoria dos antigos estratagemas militares continua sendo a bússola que guia os vetores de força no deserto. A topografia militar clássica define o limite do possível para qualquer potência que tente interferir nesta região.
A arqueologia e a fé se entrelaçam no momento em que a promessa de permanência encontra a dureza do solo rochoso. O mistério da repetição histórica reside na incapacidade humana de alterar as leis fundamentais da geoestratégia. Cada nova camada de asfalto cobre uma trilha de caravana, que foi disputada por impérios que hoje são apenas pó. No século XIV antes de nossa era, as cartas de Amarna já registravam a fragilidade das alianças regionais. Pequenos reinos vassalos imploravam por socorro ao poder do Nilo contra a insurgência das tribos das montanhas. O colapso da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C., redesenhou o mapa de forma traumática. Grandes impérios como o Hitita desapareceram, mas as rotas de comércio que defendiam permaneceram intocadas. O Império Neo-Assírio aperfeiçoou a logística de deportação para neutralizar a resistência nas cidades-estado. A terceira dinastia de Ur estabeleceu os primeiros sistemas de cobrança de tributos sobre o fluxo de mercadorias. O núcleo do corredor costeiro funcionava como uma zona de amortecimento entre as potências do norte e do sul. Nabucodonosor II compreendeu que a destruição das fortificações centrais era o único meio de selar a fronteira. A arqueologia do solo revela que as cinzas das invasões persas cobrem as fundações de palácios cananeus antigos. Ciro o Grande utilizou o retorno das elites locais como uma manobra tática para estabilizar a periferia rebelde. O sistema de satrapias permitia que o poder central monitorasse o epicentro das Montanhas Santas com eficiência. Alexandre o Grande não inventou novas rotas, apenas percorreu os caminhos traçados pela necessidade geográfica. O cerco de Tiro demonstrou que a engenharia militar é escrava da hidrografia e da profundidade das águas locais. As moedas helenísticas encontradas em escavações recentes provam a integração econômica forçada pelo domínio. Roma transformou o território em uma província fortificada para garantir o suprimento de grãos vindo do Egito. O Limes Palestinae foi a tentativa mais ambiciosa de criar uma barreira física contra os nômades do deserto. Cada castelo bizantino foi erguido sobre as ruínas de uma torre de vigia que datava da Idade do Ferro clássica. A estrutura do relevo em degraus facilita a emboscada em desfiladeiros, onde o espaço de manobra é inexistente. A diplomacia antiga era um jogo de espelhos onde a lealdade durava apenas enquanto a força militar fosse visível. A arqueologia subaquática no porto de Cesareia revela a ambição de conectar o núcleo costeiro ao mundo romano. Os registros de impostos de Ugarit mostram que o bronze e o ferro eram os motores da supremacia tecnológica inicial. O declínio das potências clássicas seguiu sempre o mesmo roteiro de exaustão de recursos e crise nas fronteiras. As rotas de incenso e mirra financiaram exércitos privados que protegiam o trânsito entre o deserto e o Mar Azul. O controle das passagens de montanha no Líbano permitia dominar o acesso aos cedros usados em frotas de guerra. O Vale de Jezreel, o Armagedon dos antigos, foi o palco de batalhas decisivas pela posse da planície central. A arqueologia não encontra apenas armas, mas a evidência de uma economia de guerra que sustentava as cidades. As muralhas de Jericó e de Laques contam a mesma história de resistência desesperada contra vetores superiores. A organização social das tribos do deserto é um fator de resistência que nenhum império centralizado venceu. O estudo das cerâmicas filisteias revela a influência de culturas marítimas no equilíbrio de poder do corredor. O Sinai serve como um filtro natural que impede o avanço de grandes contingentes sem uma logística impecável. A escassez de madeira e de metais forçou a busca por conquistas territoriais além das fronteiras naturais locais. Os anais de Tiglat-Pileser III descreveram a conquista sistemática de cada cidade portuária estratégica. A destruição do templo em 70 d.C. foi o ápice de uma estratégia de terra arrasada para encerrar a revolta. O relevo do Mar Morto oferece uma depressão geológica que isola o Oriente do Ocidente de maneira formidável. A arqueologia da paisagem demonstra que as vilas agrícolas eram as primeiras a sofrer com a mudança de poder.
A fé e a terra se tornaram uma unidade indissociável quando as promessas divinas foram vinculadas ao solo fértil. Os tratados de vassalagem entre o Império Neo-Hitita e seus vizinhos serviam para congelar tensões insolúveis. A história não é um círculo fechado, mas uma espiral que avança. História, arqueologia e fé se entrelaçam aqui. Conheça o flipbook As Palavras. Tem poder, uma ferramenta que atua como uma escavação profunda na própria mente. O link está na descrição e no comentário fixado para quem busca alinhar sua narrativa interna ao propósito real. Compreender a estrutura do passado permite que você recupere o controle sobre o seu próprio território mental. A verdade sobre as civilizações antigas oferece as chaves para decifrar os enigmas da nossa existência presente. A espiral do tempo continua a girar, trazendo de volta os mesmos desafios sob diferentes formas contemporâneas. O Vale de Jezreel atua como um coletor natural de forças, devido à sua planície, entre as escarpas do norte. Levantamentos arqueológicos comprovam que a densidade de postos militares é constante há 3 milênios ali. A crista das montanhas centrais oferece uma visão panorâmica que dita a defesa de todo o corredor costeiro. No epicentro das Montanhas Santas, cada pico servia como estação de sinais na rede de comunicação de ferro. A ausência de rios navegáveis impõe a dependência de poços profundos e cisternas cavadas na rocha bruta local. O cerco de Laquis por Senaqueribe demonstra o uso de rampas e da altura como fator espacial decisivo no solo. Escavações em Hazor revelam camadas de destruição que marcam o colapso de hegemonias locais sucessivas ali. A geografia da depressão geológica do Jordão cria uma barreira natural que isola o Oriente do Ocidente real. A logística na Idade do Bronze dependia de oásis específicos, que ainda são pontos vitais de controle tático. O corredor costeiro é uma faixa estreita, onde o movimento de massas é restringido pelo mar e pelas dunas. A análise estrutural do terreno prova que não existem novas estratégias, apenas repetições de atos antigos. O domínio das fontes de água no deserto de Judá foi a base para a sobrevivência de dinastias inteiras lá. As fortalezas de Herodes foram posicionadas em pontos de estrangulamento, que impedem o avanço do deserto Van. A topografia urbana de Jerusalém, cercada por vales profundos, a torna uma cidadela naturalmente protegida. O uso de túneis de água, como o de Ezequias, exemplifica a engenharia de sobrevivência sob cerco prolongado. A infraestrutura militar da Idade do Ferro focava no controle dos passos de montanha que ligam as planícies. A profundidade estratégica é um luxo inexistente para quem habita a pequena largura entre o mar e o rio. O relevo dita que a ofensiva deve ser rápida antes que os suprimentos se esgotem no solo seco e pedregoso. As torres de vigia do período monárquico ocupavam as mesmas coordenadas que as torres de rádio de precisão. O solo é um arquivo vivo onde a estratigrafia revela que a paz é o intervalo entre camadas de fuligem dura. A arqueologia da paisagem demonstra que as rotas de fuga são limitadas pela dureza do deserto circundante. A concentração de poder no Vale Central é uma resposta direta à vulnerabilidade das bordas territoriais. A análise geoespacial valida as intuições dos estrategistas hititas e egípcios de outrora naquele terreno. O controle do porto de Jope sempre foi a condição para que o interior tivesse acesso ao comércio globalizado. A vulnerabilidade dos flancos no deserto do Negueb exige uma rede de postos avançados de interceptação ali. Cada colina fortificada no horizonte possui uma fundação de pedra que remonta ao tempo dos juízes antigos. A pressão demográfica nas áreas férteis aumenta a tensão pela posse de cada hectare de solo cultivável raro. O colapso da Idade do Bronze ensina que a interrupção das rotas marítimas leva à queda de cidades inteiras. A arqueologia do conflito prova que a tecnologia apenas acelera um processo que a geografia já desenhou ali. O relevo acidentado do norte funciona como um escudo natural contra invasões vindas das planícies do leste. A posse da terra é um imperativo biológico reforçado por milênios de registros de propriedade em argila crua. O epicentro das Montanhas Santas
continua sendo o pivô sobre o qual toda a estabilidade regional gira fixa. A arquitetura de defesa evoluiu de muros de taipa para concreto, mas o posicionamento é rigorosamente o mesmo. A sabedoria antiga compreendia que o terreno é o mestre soberano que concede ou nega a vitória final ali. As palavras que usamos em nossa própria mente moldam nosso destino. O flipbook As Palavras Têm Poder existe. Ele conecta a neurociência à sabedoria antiga para ajudar a silenciar a autocrítica e alinhar seu propósito. Esta ferramenta de arqueologia mental permite escavar e transformar as narrativas que bloqueiam sua vida pura. O link para acessar este conhecimento está no comentário fixado. Fortaleça sua mente como uma cidadela real. A compreensão da estrutura externa deve ser acompanhada pelo domínio da nossa própria estrutura interna vã. A história nos ensina que o conhecimento é a única arma capaz de romper os ciclos de repetição e de dor ali. Cada nova escavação no Vale de Jezreel confirma que a geografia não perdoa o erro ou a negligência tática. O eco das batalhas de outrora serve como um manual de instruções para os desafios que surgem no horizonte. A análise estrutural revela que o futuro é uma projeção das tensões que nunca foram resolvidas no passado. O observador atento percebe que as peças do tabuleiro mudam, mas as coordenadas da vitória são eternas ali. A busca pela verdade continua nas profundezas do solo e nos registros esquecidos das bibliotecas de pedra. O arco histórico do Levante demonstra que a fragmentação política é a norma e a unificação é a exceção rara ali. O colapso da Idade do Bronze serve como lembrete de que sistemas complexos ruem quando as rotas comerciais param. Observamos que o núcleo do corredor costeiro é incapaz de sustentar a paz sem uma hegemonia externa muito forte. A terceira dinastia de Ur já mapeava as fronteiras que ainda provocam tensões no planalto do Oriente Estratégico. As cartas de Amarna mostram que a diplomacia é apenas um verniz sobre a necessidade bruta de segurança física. A arqueologia prova que a destruição de Hazor e Megido marcou o fim de uma era de prosperidade baseada no bronze. O epicentro das Montanhas Santas permanece como o pivô de um equilíbrio de poder que desafia a lógica racional. Quem analisa as camadas de cinza em Laques percebe que a destruição segue um roteiro de cerco milenar e estático. A posse do solo sagrado é filtrada por uma necessidade técnica de controle sobre as bacias hidrográficas locais. A herança de Sargão o Grande e a de Senaqueribe ainda ditam os limites da projeção de força no Vale Central Van. O deserto do Negueb atua como um escudo térmico e geográfico que força os vetores a rotas previsíveis no solo. A arqueologia da mente humana revela que as palavras que cultivamos internamente são os alicerces do destino. O entendimento profundo da história exige o domínio das narrativas que moldam as decisões de líderes e povos. O DNA deste território é composto por uma sucessão de cercos e defesas, que definiram o caráter dos habitantes. A continuidade histórica é absoluta e ignora as fronteiras artificiais desenhadas em mapas de papel modernos. A Terra possui uma memória própria, gravada em rocha e areia, que dita o ritmo das ascensões e quedas brutais. Se quisermos entender o presente, devemos remover a poeira das tabuletas de argila que previram o amanhã cruel. O realismo arqueológico ensina que a segurança é uma construção frágil em um ambiente de hostilidade perene. Cada fragmento de cerâmica encontrado é uma peça de um quebra-cabeça que explica a origem das tensões atuais. A bússola do poder sempre aponta para os mesmos vales férteis e para as mesmas fontes de água escassas ali. A história não é um círculo fechado, mas uma espiral que avança sobre a mesma base geológica de força física. O conhecimento profundo desta estrutura é a única defesa contra a manipulação de narrativas superficiais vãs. As pedras das antigas fortalezas ainda ecoam as ordens de generais que entendiam a soberania do terreno elevado. Não há espaço para neutralidade quando a própria geografia exige uma postura de vigilância e de defesa ativa.
O estudo dos padrões nos permite antecipar o próximo movimento da espiral antes que ele se manifeste no solo. A sabedoria dos antigos estratagemas militares continua sendo a bússola que guia os vetores de força no vale. A topografia militar clássica define o limite do possível para qualquer potência que tente interferir na área. A arqueologia e a fé se entrelaçam no momento em que a promessa de permanência encontra a dureza da rocha pura. O mistério da repetição reside na incapacidade humana de alterar as leis fundamentais da geoestratégia antiga. Cada nova camada de asfalto cobre uma trilha de caravana que foi disputada por impérios que hoje são apenas pó. A análise documental revela que a paz duradoura no corredor costeiro só existiu sob o domínio de um império só. A fragmentação em pequenas cidades-estado sempre atraiu a intervenção das potências do Nilo e do Eufrates-Van. O relevo das montanhas centrais impede a criação de uma unidade política sem o uso de força militar constante. As escavações em cidades do período do Ferro mostram que a fortificação era a prioridade absoluta daquela era. O comércio de minérios e de grãos continua sendo o motor oculto das alianças que observamos no mapa atual ali. A arqueologia do poder não estuda ideologias, mas a capacidade de um grupo de manter o controle sobre o solo. Onde os hititas falharam em manter suas linhas de suprimento, os exércitos modernos enfrentam o mesmo desafio. O deserto é um juiz implacável que elimina aqueles que não respeitam as limitações impostas pela sede e calor. A espiritualidade da região é inseparável da luta pela sobrevivência em um ambiente de recursos muito finitos. O ciclo de destruição e reconstrução é a marca registrada de uma terra que se recusa a ser esquecida pelo tempo. A análise das cartas de Amarna revela que a traição entre aliados é uma constante na diplomacia do corredor Van. O epicentro das Montanhas Santas é o ponto de maior densidade histórica e arqueológica de todo o planeta azul. Compreender os padrões do passado é a única forma de navegar pelo caos que define a nossa própria era moderna. A estrutura da realidade é sólida e resistente às tentativas de mudança baseadas em desejos puramente utópicos. A história é uma sucessão de fatos geográficos que se revestem de nomes diferentes a cada nova geração humana. A sabedoria reside em observar o movimento das sombras nas colinas de Judá e antecipar o que virá no horizonte. O conhecimento é a ferramenta que permite quebrar a inércia da repetição e buscar um caminho de clareza mental. Se esta jornada despertou o desejo de compreender o poder das narrativas, conheça o flipbook As Palavras Têm Poder. O link está no comentário fixado. Ele conecta a neurociência e a sabedoria antiga para alinhar seu propósito real. Esta ferramenta de arqueologia mental permite escavar e transformar as narrativas que bloqueiam sua vida agora. Depois, continue sua busca clicando em um dos vídeos que aparecem na tela para aprofundar sua visão histórica. No próximo documentário, analisaremos por que o núcleo do corredor costeiro revive os mesmos conflitos milenares. Entenderemos como a identidade única de quem habita o epicentro das Montanhas Santas desafia a própria lógica. A espiral do tempo continua a girar, e nós somos as testemunhas da sua força imparável no grande teatro da vida. Mantenha sua mente alerta para os sinais que o passado deixou gravados nas pedras e no solo deste lugar santo. A verdade está enterrada sob as camadas de interpretações superficiais que o mundo tenta nos impor diariamente. A arqueologia e a fé são as lentes que permitem enxergar a estrutura invisível que sustenta o nosso presente vã. O passado não morreu e continua a ditar cada passo que damos rumo ao desconhecido no mapa da existência humana. A jornada pelo entendimento é longa, mas cada descoberta nos aproxima da essência do que significa habitar a Terra. Até o próximo encontro na sala de análise, onde continuaremos a decifrar os segredos das nações e dos impérios. Pause este vídeo aqui e leia as descrições. Depois deixe o seu comentário respeitoso. Depois volte aqui e escolha uma das sugestões que aparecem na sua tela. Obrigado.